Olá, bom dia, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? O meu nome é João, mas as pessoas me chamam de Elfo e é por isso que o Elfo, né? E aí o que acontece? Uma coisa que eu estava validando com os meus amigos, né? Exatamente porque eu pego a minha fonte desses tópicos a partir das dúvidas mais frequentes, né? Tanto de vocês quanto também das pessoas que eu conheço, né? No último vídeo eu falei muito sobre a questão de imóveis e tal, e fundos imobiliários. E aí o que acontece? Falaram pra mim, cara, apesar de fundos imobiliários, a maioria dos investidores serem pessoas físicas, 90% das pessoas no Brasil não sabem exatamente o que são, né, na verdade, os fundos imobiliários. E eu falei, cara, você acabou de me dar um ótimo tópico, então é sobre isso que a gente vai falar. Roda a vinheta. Eu adoro falar roda a vinheta, cara, tipo, na minha cabeça tem uma vinheta muito foda que eu vou colocar futuramente nesses vídeos, né? Futuramente mesmo, assim, quando eu tiver um pouco mais de conhecimento. Não tenho muita ideia, né, de edição de vídeo. Tá? E isso vocês estão vendo, na verdade, né? E tudo bem, não é um problema. Comecei com a câmera aqui mais ou menos, um ring light aqui mais ou menos. E a gente vai fazer isso até a gente profissionalizar isso aqui, daí a gente chegar e deixar isso aqui top, tá ligado? Mas basicamente, vamos lá, o que são fundos imobiliários? Vou falar de uma forma que todo mundo consiga entender. Fundos imobiliários são nada mais nada menos do que investimentos coletivos, sabe? Por exemplo, eu comentei da última vez que eu tirei uma grana para poder dar entrada no lote, eu tirei uma grana para construir. Só que se eu não tivesse essa grana, eu ia ter que me juntar com outras pessoas para poder a gente fazer o mesmo investimento. Então, por exemplo, eu não falei que dá 16 mil aproximadamente se ele estiver performando muito bem. Pronto. Perdão. Fundos imobiliários, eles são basicamente investimentos em imóveis. Só que o que acontece? Eles são investimentos em imóveis no nível macro, sabe? Tipo, são coisas gigantescas. Só que para pessoas que não têm todo esse dinheiro. Por exemplo, eu falei, né, no último vídeo que eu investi uma nota preta, uma nota grande, sabe? Uma grana boa para dar entrada no lote e mais uma que estou gastando para construir os meus chalés. Só que o que acontece? A rentabilidade ali de tipo 16 mil por mês, ó, super me incentiva essa possibilidade dessa independência financeira, né? Pelo menos pra gente ir progredindo, né? Só que o que acontece? Um lote de 196 mil mais 100 mil investimento dá 300 mil reais. E ninguém tem 300 mil reais assim sobrando no bolso, sabe? Então o que acontece? Um fundo imobiliário chega, faz uma captação de recursos, vende suas cotas, né? Isso, detalhe, se forem fundos de tijolo, tá? Porque tem dois tipos de fundos, fundo de tijolo e fundo de papel, que eu vou falar mais um pouquinho na frente. E esses fundos de tijolo, eles pegam esses valores e usam para construir. Então, por exemplo, eles captaram 30 milhões, eles vão construir 3 prédios de 10 milhões. E aí os aluguéis daquilo, 95% eles são obrigados a devolver para o contribuidor, né? Só que qual é a grande questão, qual é a grande jogada? Esses imóveis que eles são empresariais, geralmente eles têm uma margem muito pequena entre o valor de construção e o valor de aluguel. Por quê? Porque basicamente é assim, na minha região até tem alguns chalés, mas não são tantos, sabe? Tipo, não tem muita concorrência. Enquanto que empresariais todos os dias constroem. Aqui na esquina da minha casa, cara, tem 3 empresariais. Obviamente eu moro no centro, mas, tipo assim, tem 3 empresariais aqui, tem um shopping ali muito próximo, e logo na outra rua ainda tem mais 3 empresariais. Então, tipo assim, eles ficam concorrendo entre si para poder ver quem é que capta mais inquilinos primeiro. Então, o que acontece? Eles vão trabalhar de forma muito eficiente. Se um está de 1.500, o outro vai ser 1.550, o outro vai ser de 1.500, o outro vai ser de 1.450. Então, a tendência é que realmente a rentabilidade seja muito menor. Como eu falei, geralmente 1 a 2% ao mês, né? O que não é tão atrativo assim. Enquanto tiver existe um termo para isso, né? Que quando tem muita gente querendo muita coisa, o mercado se torna eficiente. A eficiência não é necessariamente boa, tá? Porque a eficiência ela diminui, né, o lucro
dos mercados. Então, por exemplo, o Brasil ele tem um mercado financeiro pouco eficiente, o que faz com que você encontre ações que valorizam 20, 30% aqui num dia. Só que, né, você tem que ser muito conhecedor e também ter uma pitada de sorte para você saber quais são essas. Mas elas existem, enquanto que no mercado eficiente, por exemplo, nos Estados Unidos, geralmente crescimento 1, 2, 3%. Tá? Então, a eficiência ela faz com que os lucros eles diminuam, porque você vai estar concorrendo de igual para igual. E aí, como a gente já falou sobre os fundos de tijolos, né, a gente vai falar agora sobre os fundos de papel. Os fundos de papel, eles são basicamente o seguinte: você compra algumas cotas deles, manda o dinheiro, né, e eles compram ou fundos imobiliários, né, ou eles compram FOFs, que são fundos de fundos, ou então eles compram dívidas, por exemplo, LCI, LCA, CRI, eles vão comprando essas dívidas, né, que são para construções. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma plataforma de investimentos coletivos que eles criam basicamente umas dessas cédulas de dívidas, né, que o rendimento é altíssimo. Então, por exemplo, você bota seu dinheiro lá, eles investem em construções e ele devolve o valor. Só que o que acontece? Como os fundos imobiliários eles são criados para ser geradores de renda passiva, eles fazem muito mais com ativos imobiliários, porque você não tem muito dor de cabeça e tal. Por exemplo, os FOFs. Os FOFs eles investem em títulos híbridos, em títulos de papel. Os títulos híbridos são mais ou menos o seguinte: é o que eu pretendo fazer com a minha carteira, que é basicamente o quê? Ter os meus imóveis rentabilizando, e com a rentabilidade desses imóveis eu comprar fundos de papel. E aí, com fundos de papel e tijolo, basicamente seria como se fosse um fundo híbrido, né? Só que, para mim, isso seria a minha carteira de investimentos. E essa é a filosofia que eu acredito, né? Porque, como eu já disse, o meu maior objetivo primeiro é a independência financeira. E, diga-se de passagem, independência do trabalho, né? Porque, graças a Deus, eu já tenho uma independência muito boa. Eu tô ganhando muito bem rodando de Uber, tô ganhando muito bem no meu trabalho. Tipo assim, uma faixa de uns 5, então tipo assim, tô com vida relativamente confortável, né? Beleza. E aí vamos lá pro próximo tópico. O próximo tópico ele é um pouco mais específico e um pouco mais rápido, que é basicamente o seguinte: como investir em fundos imobiliários, né? Acho que esse é o tópico mais fácil do mundo, né? Porque como investir é fácil, mas em quais investir, eis a questão, né? E aí, para você investir em fundos imobiliários é muito simples. Primeiramente, você tem que ter os seus dados todos cadastrais, seus documentos, comprovante de residência. Você coloca tudo isso e abre uma conta numa corretora. Hoje, a maioria dos bancos ele já tem a sua própria corretora embutida no aplicativo de banco. Por exemplo, eu utilizo a conta da XP e a conta do C6. Acho muito bom o aplicativo, acho muito eficiente, acho que é muito rápido, né? Então, são os que eu utilizo, principalmente para investir, né? E aí o que acontece? Quando você abre essas contas em bancos ou corretoras, ou bancos com corretoras, a primeiro passo que você vai ter para você investir em ações é você fazer o seu perfil de modulador, né? Que basicamente é o seguinte: ele pode ser agressivo, pode ser moderado ou pode ser conservador. Ah, conservador não é conservador no caráter político, é conservador no caráter financeiro, que é basicamente diz o seguinte: que você tem muita aversão a risco, né? Você não gosta de risco, você prefere a sua segurança mesmo com baixa rentabilidade. O perfil moderado é aquele que aceita, tem um nível de tolerância ao risco, mas aceita ele somente se for para você ter uma rentabilidade maior. E tem um ritmo agressivo, que você investe independente do risco, independente do seu retorno, porque você acredita no fundamento daquelas empresas ou fundos imobiliários ou ativos, né, que você vai ter uma ótima rentabilidade, seja no curto, médio ou longo prazo. Isso quem vai estipular é você. Tá? Então o que acontece? Uma vez que você fez esse teste, ele já vai liberar para você fazer as ações. Quando você estiver lá, né, que você for fazer a corretagem, você abre o seu aplicativo e digita o ticker do fundo imobiliário, né?
Eu gosto muito do XPCI 11. Por quê? Porque é um fundo de papel. Que desde sua fundação, ele tipo assim, desvalorizou 6, 7 reais no máximo, sabe? Um fundo de 100 reais. Então, se ele tem essa segurança há mais de 5 anos, acredito eu que... Detalhes, não é uma dica de investimento, tá? Mas eu, sempre que eu tô com uma graninha assim sobrando que eu invisto, é em XPCI 11, tá? Beleza. Aí, vamos lá, né? Falar um pouco sobre as vantagens de você investir em fundos imobiliários. Primeiro, a acessibilidade. Cara, você pode investir de qualquer lugar do mundo. Enquanto que eu aqui estou preso né, na minha cidade por conta dos meus imóveis, pelo menos até o momento, né? Porque eu pretendo muito colocar numa imobiliária e deixar eles fazendo todo o trabalho e viver o sonho brasileiro, né? De você se aposentar, viver na praia, tomando caipirinha, né? Mas até lá eu estou aqui nessa cidade. Enquanto que a acessibilidade é de qualquer local do mundo os fundos imobiliários, sabe? Hoje chega e você fala, nossa, hoje eu tô afim de comprar 1000 cotas. De onde eu vou tirar dinheiro? Não sei, mas eu tô com afim. E se eu tiver, eu posso, entende? Então essa acessibilidade, ela permite que a gente vá pra Tóquio e lá a gente fala, pô, caiu aqui, vou comprar mais. Pronto. Então essa acessibilidade, eu acho que é tudo, tá? Segundo tópico, né? Segundo benefício, a questão da renda mensal. Apesar de ser relativamente baixo, o retorno, né, sobre esses valores é muito bom, porque, por exemplo, você tem uma previsibilidade. Como eu já disse, nos meus investimentos físicos, né, eu tenho um mínimo e eu tenho um máximo, eu posso ganhar tanto menos quanto mais. Só que fundos imobiliários, como eu falei, eles são muito eficientes. Então, geralmente, ele fica entre 1% e 2%. É muito difícil variar disso. Aí vamos pro próximo tópico, né? Por que é muito difícil mudar isso de 1 a 2%? Por um motivo muito específico. Porque enquanto que eu vou ter 6, 7 imóveis, e aí se alguém não for, isso afeta primariamente a minha carteira, os fundos imobiliários, eles são para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, sabe? Tipo, só o empresarial, um dos empresariais que tem aqui na minha esquina, eles têm 416 lojas. Então, tipo assim, cara, se um não pagar aluguel, ó, tanto faz, não muda tanto assim no máximo, sabe? No macro. Não muda tanto assim. Então, tipo, você tem essa previsibilidade, mesmo que com a rentabilidade um pouco menor, né? E tudo bem, não acho que isso seja um problema, acho que na verdade isso é muito bom. Só que eu prefiro meio que botar esteroides nos meus investimentos. Pego esses valores dos aluguéis, coloco eles em fundos imobiliários. Pretendo muito fazer isso, porque, pô, tô ganhando um aluguel 2 vezes. Sabe? Tipo assim, a segunda vez ainda é bem mais estável que a primeira. Então, independente de quanto eu ganhar na primeira, eu sei que eu posso contar com a segunda. Porque, vamos lá, eu comprei aí 100 mil em XPCI 11. Mano, eu sei que com 100 mil eu vou receber R$1.000 todo mês. Então, tipo, se nesse mês receber R$3, ainda vai entrar R$1.000 do XPCI 11. Então, isso aqui, ó, pra mim me blinda no relação no quesito aposentadoria e a renda fixa, sabe? Tipo, renda passiva. E aí tem uma outra questão também, que é a questão da liquidez. Tipo, os meus imóveis, cara, mesmo que eu queira vender hoje, eu não vou conseguir, por um motivo muito específico. Primeiro que tá em obras, e é muito difícil você vender alguma obra, depois que isso desvaloriza o terreno. Então, tipo assim, se eu fosse vender, seria pra alguém derrubar e quebrar e fazer outra coisa, né? Então, tipo assim, a liquidez dos fundos imobiliários é incrível, porque eu tô precisando de R$20.000, vendo 20 mil em cotas, em até 2 dias úteis ele cai na minha conta, eu pego esse dinheiro e compro o que eu preciso comprar. Então eu acho que esse é um ponto muito positivo. E outro ponto bastante positivo é a questão da isenção dos impostos de renda, né? O imposto de renda. Que é basicamente assim, você é isento de pagar, obviamente tem algumas cláusulas. Primeiro, se você não tiver mais de 10% do fundo imobiliário e ele tiver pelo menos 50 cotistas, você não tem necessidade de pagar imposto. Você vai declarar? Vai. Porque se você estiver ganhando muito dinheiro e o governo suspeitar que você não está pagando imposto, mesmo que você não precise pagar, vai ter algum jeito de você pagar, tá ligado? Nem que seja multa por não ter declarado. Então eu recomendo fortemente, né, que você faça essa declaração. Um contador nem é tão caro assim hoje em dia, tá?
Aí vamos lá, falar agora um pouco sobre a questão dos riscos, né? Porque todo bom gestor, todo bom administrador, seja do lar, seja empresarial, tem que ter noção dos riscos. Se você não tiver noção dos riscos, vai cair a zero, você vai falar assim, ah, é porque o elfo falou que era pra fazer. Eu não tô falando nada. Estou te mostrando porque eu faço, porque eu faria, porque eu farei, né? Se você quiser fazer, é por sua conta e risco. E agora eu vou te apresentar quais são os riscos. Primeiro, a gente tem o risco de mercado, né? O risco de mercado é basicamente o seguinte, pô. Ainda assim que seja bem estável, né? Ainda é uma renda variável. Então, tipo assim, um dia ele vai estar valendo R$50, outro dia vai estar valendo 100. Basta você ter consciência de falar assim, cara, o que me importa são os aluguéis. Porque, por exemplo, a minha casa, eu gastei 300 mil. Mas assim, não acho que hoje está valendo 300. Acho que hoje, como o mercado está um pouco mais fraco e a Selic está muito alta, deve estar valendo uns 200. Só que, tipo, eu deixei de ter aquele imóvel? Eu não deixei. Então não faz nenhuma diferença para nós investidores. E é por isso que acho que a gente deveria sim. Inclusive, acho que quedas são oportunidades para compra, cara. Tipo, pô, eu, se pudesse comprar tudo que eu vou comprar com 300 mil, se eu pudesse comprar com 200, é claro que eu faria tudo de novo. Porque isso aumentaria drasticamente o meu retorno. Sabe, o ROI, né, que é o Return Over Investment. Ah, não esqueci de errado. Vamos lá, mais um risco de vacância. Como eu falei, tem 416 inquilinos aqui no prédio no empresarial próximo da minha casa. Tem um risco de todos eles saírem, mas é muito baixo. Só que ainda existe esse risco, você tem que ter ciência desse risco antes de você fazer besteira, sabe? Tipo, se você fizer besteira, aí é sua conta em risco. Mas você tem que ter ciência. Porque, tipo, um dia pode ter todo mundo, outro dia pode ter ninguém. Aí vai a questão, por que é que não tem ninguém? Que aí tem a questão do risco administrativo, né? E o próximo, a questão de risco, é a questão da liquidez. Apesar dele ser extremamente mais líquido do que os imóveis físicos, mas tem também, tipo, uma demora, né? Porque, por exemplo, se você pegar um fundo imobiliário com uma liquidez baixa, ele pode não compensar em 2 dias, você pode demorar 3 dias, sabe? Tipo, dependendo da ordem, obviamente. Quando você faz uma ordem, ele liquida até liquidar todas. E se você tiver um valor muito grande para liquidar, vai demorar. E vai demorar mesmo. Só que vai demorar menos do que você colocar um imóvel à venda, entrar em contato com o imobiliário e vender esse imóvel, concluir a venda, fazer os trâmites, passar a propriedade, sabe? É muito, muito mais rápido. E por final, a minha última dica, dica número 7, diversifica, cara. Tipo, não é porque eu tô falando aqui do XPCI 11 que é pra investir nele. Primeiro que não é pra investir porque não estou recomendando. E segundo, que assim, eu invisto nele, mas por um motivo muito específico, porque a minha diversificação está nos meus imóveis. Então, tipo assim, se você quer focar somente em fundos imobiliários, você precisa que essa diversificação ela seja lateralizada, né? Então, assim, vai pegar fundos imobiliários, pega uns 5, 6. E aí você dá uma olhadinha no portfólio, né? E aí o que acontece? Lá no portfólio ele tem mostrando os imóveis. Quanto mais imóveis tiver num fundo imobiliário, geralmente mais bem sucedido, sabe? Porque vamos lá, se você tem um gestor que conseguiu gerir os valores a ponto de que eles tiveram tanto rendimento que ele comprou vários imóveis, vamos lá, né? Eu acho que é um risco um pouco mais controlado. Outro risco mais controlado também é a questão dos fundos de papel. Por isso que eu adoro o XPCI 11, porque ele é um fundo de papel e o risco dele é muito bem gerido. Porque, por exemplo, no momento que a cota cai, ele já vai fazer a redistribuição e compra mais. Por quê? Simplesmente por um motivo, que se ele está caindo, é promoção. Obviamente, os gestores que não sabem disso, né? Aí, se estiver caindo por ingerência, aí também eles eliminam, né? Só que o trabalho dos gestores é uma gestão passiva-ativa, né? Que é basicamente o seguinte, você pegar e você tem que manter aquela cota naquele valor. A todo custo você tem que manter aquela cota naquele valor. E a gente simplesmente bota o capital dentro pra gente ter essa rentabilidade. Enfim, essas são as minhas dicas de hoje. Se você gostou, você já segue, já se inscreve, já compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo qual é o tópico que vocês querem. É isso. Sejam felizes. Até a próxima.